Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Bonanza, um jogo sobre feijões. Em alemão, B-O-H-N significa feijão. Então, um jogo do Uwe Rosenberg sobre plantar feijões. No jogo nós somos agricultores que vamos plantar feijões e suas variedades e tentar vender esses feijões de acordo com o feijômetro de cada espécie e aí ganhar aí moedas, né? Esse baralho gigantesco aqui são todas as cartas do jogo e nesta versão, que é uma versão bastante antiga, esse é um jogo de 1997, ele tem algumas regras diferentes, uma variedade maior de feijões que eu vou explicar, tanto hoje como na nossa live de amanhã, né? Inicialmente, cada jogador recebe aí 5 cartas, né? Então, existe uma particularidade, os jogadores não podem trocar a ordem dessas cartas. Então, do jeito que você recebe as cartas, é a ordem que você vai jogar o jogo. Então, nesse caso aqui, a primeira carta, essa aqui, à direita, né, é a carta a ser plantada, né, a primeira carta a ser plantada. O jogador não pode trocar a ordem das cartas. Normalmente seria normal em um jogo de baralho você juntar cartas do mesmo tipo. E você tem variedades, 11 variedades de feijão aqui nessa versão do jogo. Nas versões atuais isso foi reduzido, né? Então, cada jogador vai ter aí a sua mão, e a sua mão sempre será com um feijão aqui inicial, né, e um no final. Se você precisar jogar cartas, você vai jogar a partir dessa aqui, que é a primeira. E você não pode trocar a ordem, certo? Então, cada jogador, na sua vez, tem aí uma sequência de 4 etapas para serem feitas. A primeira etapa é a etapa de plantio. Então esse jogador aqui vai pegar o seu primeiro feijão e plantar. Nesse momento ele pode decidir, por exemplo, plantar um segundo feijão no segundo campo, porque originalmente ele tem 2 campos para plantar, né? Ele pode, ele não é obrigado. Plantou um aqui, acabou, não quer mais. Em cada carta dessas de feijão, com seus nomes engraçados e variados, você tem também o número de cartas que existem no jogo. Então, esse feijão aqui de café, o feijão de café, tem 24 cartas dessa no baralho. Está sabendo disso. Então, a probabilidade dessa carta aparecer é muito grande. A segunda etapa é a etapa de negociação, onde o jogador abre desse baralho 2 cartas e tenta aí negociar com os outros jogadores. Esse jogador, que é o inicial, ele pode oferecer as negociações somente ele pode oferecer para os outros. Então, por exemplo, ele pode querer trocar. Alguém deseja trocar esse feijão de soja, por exemplo? Se alguém quiser, né, ele está trocando por um feijão de café, né? Então, os jogadores, nesse momento, mesmo com a ordem das cartas aqui, podem oferecer cartas da mão para trocar, né? Esse aqui, por exemplo, não se interessou por nada. Esse jogador aqui, por exemplo, não está fazendo nada, ele pode sim, porque para ele, nesse momento da mão dele, ele não vai fazer diferença. Ele está afim, ele vai oferecer, ele vai trocar um feijão de café, né? Dá aqui o feijão de café e vai pegar o de soja. Só que ele não volta para a mão, fica aqui na mesa. E essa carta não pode ser trocada, esse jogador aqui não pode trocar essa carta, e essas cartas vão ser plantadas, certo? Então esse jogador aqui já vai começar o turno dele com uma carta plantada, certo? E aí, nesse caso aqui, ele vai encerrar a negociação porque ele tem interesse em ficar com essa carta. Mas na negociação ele pode ainda, se não fosse o caso de servir a ele pode simplesmente oferecer, toma aqui essa carta, porque se ninguém quiser a carta, ele vai ter que plantar. E ele só tem 2 campos, né? Nesse caso, foi uma troca muito boa, ele pega a semente que ele plantou, coloca aqui junto, aqui ele ganhou aqui na negociação, coloca aqui junto, né? Esse aqui tem que plantar o campo dele aqui, né? E a última coisa que você vai fazer vai ser comprar 3 cartas, né? De novo, você mantendo aquela linha, né? Essas 3 cartas que você comprou vão entrar por último aqui na sua mão, né? Sempre na mesma ordem, você não pode alterar essa ordem aqui, né? O próximo jogador vai fazer as mesmas coisas, então ele tem que plantar a primeira carta, mesmo que não seja uma coisa boa para ele. Depois disso, ele vai abrir aqui 2 cartas como negociação, né? Vai oferecer aqui, por exemplo, o chili beans. Alguém quer chili beans? Se por acaso ninguém quiser, né, ele simplesmente vai ser obrigado a plantar. Então ele planta uma carta aqui, na plantação dele, e planta uma outra.
Se por acaso ele tiver que se desfazer de um campo na hora de plantar, por exemplo, vamos supor que na próxima jogada ele tenha que plantar, né, ele é obrigado a plantar uma carta pelo menos, e ele não tem como colher isso aqui. Né? Então ele vai ter que plantar e vai ter que tirar, arrancar esse campo aqui, no caso, um campo que tem mais cartas. Né? Se tiverem os dois com o mesmo número, ele escolhe, mas se tiver um campo com mais cartas, ele vai escolher. Não dá para ver, eu sei, mas aqui no rodapé de cada uma das espécies existe o feijômetro, que é justamente o número de cartas que você pode vender, as cartas que você pode vender. Então, no caso do Chili Beans, se você tiver 3 cartas plantadas, você pode vender e ganhar uma moeda. Se você tiver 6 cartas, você pode pegar 2 moedas. Se você tiver 8 cartas, você pode pegar 3 moedas. Se você tiver 9 cartas dessa aqui, você pode pegar 4 moedas, certo? A jogada dele acabou e ele, de novo, vai repor a mão. Vai colocar aqui, ó, 3 cartas na ordem que pegou na sua mão. Né? Isso é uma maneira que o jogador tem que administrar essa mão, e a única maneira que ele vai poder ordenar isso aqui, não é ordenar, né? É tirar uma carta que está insatisfatória aqui, é trocando. Né? Então a troca, a negociação é um momento muito interessante, porque você não negocia, o jogador ativo, ele não negocia apenas cartas que estão na negociação, ele pode negociar cartas da mão. Né? Esse jogador aqui, né, fazer a rodada completa, ele vai ter que plantar, ele não tem outro feijão de soja, e ele quer plantar esse aqui. Só que ele quer plantar uma segunda variedade. E aí, como ele não tem muito o que fazer, né, porque só essas cartas aqui não estão na mão dele, ele simplesmente descarta uma delas. Né? Descartou e plantou aqui o feijão Stick Beans. Né? Abre 2 cartas para negociação, essas aqui, mais um feijão de café, então esse jogador vai ter interesse, e ele está aí oferecendo aos outros jogadores. Né? Alguém quer o feijão de café? Né? Eu quero feijão esse Stink. Esse jogador aqui quer, então ele vai trocar. Ele tirou da ordem, mas aí ele tirou para trocar. Então vai trocar aqui com esse e vai pegar para cá, certo? Ele não tem mais interesse em pegar nada. Né? Então para ele, esse jogador não pode propor, quem propõe é esse aqui. Né? Ele não tem o que fazer muito nessa mão, vai tentar oferecer esse aqui, por exemplo. Esse aqui não tem interesse. Né? Ele vai ter que, de novo, plantar. Né? Ele tem que plantar. Essa carta aqui que sobrou, ele tem que plantar, porque ninguém quis essa carta, então ele pegou para ele e vai plantar. De novo, ele pode escolher. Vai pegar essa carta aqui, como está em números iguais, ele pode fazer isso, ele pode escolher. Se tivesse assim, ele obrigatoriamente teria que colher esse campo, mesmo que não desse moedas, certo? E plantar. Como isso aqui não foi plantado agora, então ele simplesmente descarta esse e planta aqui e compra 3 cartas. O jogo vai acontecendo assim até que esse baralho acabe por 3 vezes. Acabou a primeira vez, você pega aqui o restante em baralho, começa de novo, continua. Né? A segunda vez, na terceira vez, o jogo termina e aí vamos ver quem conta mais moedas. Como é que você conta moedas nesse jogo? Nesse caso aqui, por exemplo, esse jogador tem 4 feijões aqui de café. Né? Então ele pode vender esse campo. Vende o campo, ele simplesmente pega isso aqui, descarta e uma das cartas vira moeda, ou seja, ele vendeu por uma moeda. Se ele tivesse aí 7 cartas dessa, ele venderia por 2 moedas. E aí você está sabendo que tem menos cartas desse tipo de feijão disponíveis. Então é um controle bastante interessante no jogo, né? Que ele vendeu e ficou desse jeito. Você pode vender antes, pode vender depois, pode vender na hora que você for plantar, e você só vende se tiver na quantidade certa, adequada. Tem feijões que são mais raros, né? Esse aqui, por exemplo, é o Garden Bean, ele só vende com 2 ou com 3 e ele só tem 6 cartas dele no baralho. Né? Então você vai vendo a raridade e vai vendo as cartas que vem. Né? Esse é um jogo bastante simpático, todo mundo conhece o jogo de maneira muito fácil, você vai aprendendo a jogar. Nessa variante, os jogadores podem comprar um terceiro campo. Está aqui, é essa carta. Né? Então o jogador paga 3 moedas e abre um terceiro campo, ou seja, agora ele vai ter 3 campos para poder plantar, negociar. Pode ser que isso adiante, mas você perder 3 moedas nesse jogo talvez não seja interessante. Né? Esse é um jogo bastante gostoso de jogar, rapidinho, né? Todo mundo aprende rápido, crianças já jogam, é um jogo que cabe muita gente, jogam até 7 jogadores. Né? E o nosso algo a mais fala justamente sobre o feijão. Feijão é uma espécie
pertencem a uma espécie de plantas, né, que tem a vagem como uma característica. Então, você tem uma vagem e dentro você tem as sementes, né? Isso aí, você tem mais de 150 variedades dessa espécie, sendo que 40 delas são comestíveis, inclusive o feijão, soja, ervilha, etc., né? O feijão, ele é conhecido desde a antiguidade, aí, né? Você tem aí na Grécia, no Egito, há 7.000 anos você tem gente comendo feijão, que era uma coisa muito nutritiva. Mas isso não está nos livros, né, obviamente. Mas ele foi devidamente, vamos dizer assim, domesticado aqui na América, né? Principalmente no Peru, na Colômbia e no México, e depois espalhou-se aí para todo mundo. O Brasil é o maior consumidor de feijão e o terceiro maior produtor. E no Brasil, e o que eu acho interessante aqui é porque no jogo ele traz uma variedade de feijões que às vezes você não entende. Então, feijão de cacau, feijão de café, feijão vermelho, algumas dessas variedades você tem no Brasil, né? Feijão vermelho, por exemplo, o feijão preto, né? Feijão manteiga. Só que aqui, nessa versão do jogo, você tem todos os nomes em inglês, né? Então, são variedades de feijão que você acha muito estranho. Mas, aqui no Brasil, você tem uma variedade. Então, o feijão carioca e o feijão preto são os mais conhecidos e os mais consumidos. Mas você tem aí feijão branco, feijão cavalo, feijão jalo, feijão rajado, né? O feijão vermelho, feijão mulatinho. Você tem uma variedade enorme. No jogo, nesta versão, você tem 11 variedades. E conforme eu falei, nas versões futuras desse jogo, mais atuais, né, por um jogo de 97, essa cópia aqui é de 2000. Então você tem 20 anos aí de atualizações e aí o jogo diminuiu, tem umas regras mais simplificadas. Essa regra que eu estou falando é essa regra aqui que talvez seja muito parecida com a original, talvez já tenha mudado alguma coisa, mas com certeza mudou algumas coisas para facilitar. Você não tem tantas variedades de feijão. Eu, obviamente, tinha que fazer um episódio desse jogo, porque é um jogo bacana, é um jogo bonitinho. Eu tive, há tempos atrás, a outra versão mais simplificada, mas consegui essa cópia aqui, que é uma cópia bonitona, antiga, com todos os feijões, né? 11 feijões diferentes. Ele tem várias expansões, com vários outros feijões, mas a mecânica é sempre a mesma. Então você tem que sempre lidar com o manejo da sua plantação de acordo com a sua mão. Só que a sua mão é limitada e ela está ali, você não pode trocar. Você troca nas negociações, né? E o feijão é uma cultura de você oxigenar o solo, de você trocar fácil, plantar e colher fácil. Então, quem consegue plantar e colher fácil nesse jogo, sempre tendo moedas, vai ser um grande jogador, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal, né? Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou fazer questão de mostrar todas as espécies de feijão, né, com seus nomes engraçados, ver algumas traduções e compará-las com algumas das variedades que nós temos, né? É óbvio que esse é um jogo alemão, então, de repente, lá não se come os mesmos feijões que aqui, mas, de qualquer maneira, o feijão está espalhado no mundo todo, como alimento, né, como uma fonte forte aí de alimentação, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!